Deus colocou algo no meu coração nessa noite, que nasceu com uma cena muito comum para quem é pai. Quem é pai e mãe aqui? Quem já tomou aquele susto de parar o coração quando você está dormindo, no meio da madrugada? Aí você está na pontinha da cama assim, quando você abre o olho, teu filho está parado, que nem um zumbi na tua porta. Alguém já teve essa experiência? Você não sabe se é obra de Satanás, o que é, se joga para o outro lado. Ano passado, em 2016, eu viajei 273 dias. Nós passamos por diversos países, diversas cidades do Brasil, pregando, ensinando, fazendo nossas escolas. Então, quando começou as minhas férias, eu estava muito cansado. E férias para mim é ficar em casa dormindo. Até 11 horas acorda, vê uma série no Netflix, dorme de novo. Acorda, come uma pipoquinha, dorme de novo. E esse negócio de viajar nas férias não existe. Você viaja, você volta no avião. Meu Deus, eu preciso tirar umas férias. Voltando das férias, né? Você volta cansado. Aí eu estava em casa, primeira noite, falei, hoje eu vou dormir. 5 horas da manhã, meu filho entra no quarto. Aí fica parado na minha frente assim. Falei, meu Deus, o que foi, filho? Ele tem 4 anos de idade, José. Ele falou, pai, vamos conversar? Falei, mas essa hora da manhã? Aí ele subiu na cama, cruzou as perninhas e começou, pai, eu vou casar quando eu crescer? Falei, meu Deus, com 4 anos eu estava preocupado com o super-homem, com o Hulk, né? Ele está preocupado se vai casar. E ele falou, e eu falei, filho, você vai casar. Mas pai, quando eu casar, eu vou morar perto ou longe de você? Eu falei, filho, eu não sei, mas você não vai morar aqui na minha casa, você vai morar na sua casa, quando você crescer, você vai casar. Mas pai, quem vai ser a babá que vai cuidar de mim? Eu falei, filho, tem coisa que você só vai entender quando crescer. E Deus me ensinou, Deus me ministra muito com meus filhos, quando eu estou tendo meus momentos com eles. E Deus me mostrou uma coisa nessa cena. Ele estava tentando ver o futuro com a mentalidade do presente. E a mentalidade do presente, ele sabe que ele precisa de alguém para ir no banheiro, para almoçar ele precisa de alguém, você vai ter que dar na boquinha ainda. Mas ele estava tentando ver o futuro, até que chegou uma hora que ele falou assim, no futuro eu vou ter que sair da casa do meu pai, quem vai me dar banho? Quem vai me dar comida? Como é? E de noite quando eu sentir medo? Quando Deus te dá uma palavra, Ele te mostra o futuro, você tenta enxergar o que Deus falou com a mentalidade do presente. É por isso que você não crê. É por isso que você não acredita. É por isso que você duvida. É por isso que você fala, não é possível. Porque quando Deus te mostra o futuro, o caminho entre o presente e o futuro vai ter uma preparação que vai te amadurecer para aquela visão. Existe um poder muito grande em ter uma visão. Sabe o que é visão? Ver o futuro. Existe um poder, existe algo sobrenatural quando um ser humano tem uma visão. Quando o ser humano consegue enxergar o futuro. Isso só é possível através de Deus. Quando Deus te mostra o futuro, quando Deus te dá uma palavra. Você imagina se existisse uma máquina do tempo e você pudesse voltar 30 anos atrás. Você ia chegar há 30 anos atrás cheio de novidade. Você ia tentar explicar para uma pessoa o que era o iPhone, o que é a internet. Ela, o quê? Não, aí você manda uma mensagem, a pessoa recebe na hora. Assim, não, desculpa, isso não é possível. Você está mentindo para mim. Porque quando você vê o futuro, quando Deus te mostra alguma coisa, as pessoas que estão à sua volta não viram, então elas não acreditam. Quando Deus mostra onde você pode chegar, quando Deus mostra para onde Ele vai te levar, quem não viu o que você viu, duvida. E isso é natural. Porque se chegar alguém aqui falando, eu vim de 2046 e quero te dar uma notícia, você não vai acreditar também. Só que para todo ser humano que serve ao Senhor, todo ser humano que serve ao Senhor recebe uma visão. Todo ser humano que serve ao Senhor, todo homem, toda mulher que está aqui tem direito. Se não recebeu, você tem direito a ter uma noção do seu futuro. Porque todo homem, toda mulher que Deus chamou, Ele mostrou o futuro.
E quando Deus revela o futuro, começa uma série de processos na tua vida. Porque Deus, ele mostra o futuro, mas não revela os processos. Você imagina se ele chegasse para José do Egito e falasse o seguinte: José, você vai governar. José vai ser bonito. José, vão se prostrar diante de ti, teu pai, tua mãe, todo mundo, teus irmãos. Nossa, coisa bonita. Mas José, deixa eu só te falar uma coisa, como é que vai ser o processo. Seus irmãos vão te vender. Aqueles irmãos que nasceram contigo, que tomaram café da manhã contigo, que brincavam contigo, esses irmãos vão te vender. Você vai ser como um escravo. E você vai sofrer tudo que um escravo sofre, todo abuso, toda privação que um escravo sofre. Aí depois, quando você achar que tua vida vai melhorar, porque você entrou na casa de um senhor egípcio, a esposa dele vai te injustiçar, vai falar mentira, vai enganar todo mundo, vai te acusar falsamente e você vai ser preso. Mas fica tranquilo que é só por alguns anos. Eu aposto que no meio da fala ele já fala assim: Senhor, dá uma olhada no meu irmão Rubens ali, que ele tem talento para essa coisa de governar. Eu sou fraco. Olha, eu estou aqui com a minha roupinha colorida, estou comendo filé mignon com o papai. Você sabe que meu pai Jacó precisa de ajuda, deixa que eu cuido dele. Se Deus te mostrasse os processos que você vai passar até o futuro se tornar realidade, você desistiria. Você passaria para o próximo. Não, usa ali o irmão, eu estou bem, pela honra e glória do Senhor, eu estou bem aqui. Mas toda pessoa está destinada a um propósito que Ele já separou para você. Quando você entrou no ventre da tua mãe, Ele colocou em você um propósito, um destino. E todo atraso, toda quebra financeira, tudo que acontece na tua vida que não está alinhada com um propósito, é o que provoca os atrasos, as quebras, as feridas da vida. Porque quem está alinhado com o destino que Deus preparou para você, com o propósito que Ele colocou em você, vive uma vida como qualquer outro, passando por dificuldades, por tribulações, mas vencendo cada uma delas. Repare isso. A visão que Deus te deu, você já vai começar a entender sobre isso, define como você lida com as dificuldades de hoje. Porque se você vê o teu futuro, imagina, você viu quem vai ser você daqui a 20 anos. Você viu onde Deus te colocou. Você viu a posição de honra. Você viu como você está servindo a humanidade. Porque Deus nunca vai te colocar num lugar que só você ganha. Você sabe disso, né? Se não sabe, eu estou te dando essa notícia. Ele vai sempre te colocar numa posição que você está abençoado, mas servindo muito. José estava abençoado, era o governador do Egito, podia comer de tudo aquilo, mas o propósito dele era servir uma geração com fome. Deus nunca vai chamar ninguém para andar de BMW, para ganhar isso, para ganhar aquilo, para ficar dentro de casa louvando ao Senhor. Não é assim que funciona. Tudo que Deus tem separado do teu futuro inclui servir a geração. Então Deus vai te dar muita coisa, mas você vai ter que servir muito a essa geração. Deus só tem planos coletivos, não tem planos individuais. Ele levantou homens como Martin Luther King, como C.S. Lewis, como outros grandes pensadores da era cristã, para poder servir a uma comunidade inteira, a uma nação inteira. Muitos desses não tiveram tempo para prosperar financeiramente. Muitos desses marcaram uma geração, dividiram a história e não conseguiram comprar sua casa própria. Então, quando Deus te mostrar o seu futuro, você tem que saber que nem tudo que você pensou na mesquinhez dos seus pensamentos vai estar lá. Porque existem coisas que hoje você quer, mas no processo até o futuro você vai querer abrir mão para poder servir um propósito maior. Até porque Deus não dá dinheiro para um homem, Ele patrocina projetos. E se você não tem projetos de Deus em você, não tem por que Ele te dar. Deus não quer te dar dinheiro para você ter uma BMW e falar: eu tenho, você tem o quê? Fiat. Mas vai orar, irmão. Anda de Fiat. Deus não quer dar uma coisa para alguém, para o outro falar que tem, o outro não tem. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que Ele não dá dinheiro para ninguém, Ele só patrocina projetos. Quando você vê um homem de Deus prosperando, ele tem um projeto de Deus na vida dele. E se ele estiver canalizando só para ele, fica tranquilo, Deus toma depois. E é trágico. Mas se ele entender que o que ele recebe é para cumprir o propósito, o destino que Deus colocou na vida dele, meu irmão, nós vivemos uma geração que vai ter visão
e vai cumprir o seu propósito na terra. Vai ser uma geração abençoada, uma geração próspera, uma geração que vai crescer sobrenaturalmente, porque não está interessado no que eu posso ter, e sim no que eu tenho para dar. Uma geração que vai trabalhar nos valores milenares da Bíblia e não nos valores que esse mundo passou, que a televisão passa, que a revista passa. Uma geração que vai viver pelo seu futuro, pela visão que Deus deu e não pela necessidade de hoje. Deixa eu te lembrar uma história bíblica. Jacó e Esaú. Esaú, por sair primeiro, foi considerado o mais velho. Logo, a bênção da primogenitura recaiu sobre Esaú. Naquela época, toda promessa, toda bênção passava para o primogênito. Chegou um dia, já crescidos, Esaú estava voltando de uma caça com muita fome, e Jacó estava cozinhando um guisado. Esaú chega e diz o seguinte: estou morrendo de fome, me dá alguma coisa para comer. E Jacó falou: se você me vender a sua primogenitura, eu te pago com um guisado de lentilhas. E Esaú respondeu da seguinte forma: do que me adianta isso se eu estou morrendo? Desprezou Esaú a sua primogenitura, diz a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu pesquiso muito, eu leio muita coisa. E recentemente eu estava escutando o Dr. John Gottman, um dos maiores psicólogos dos Estados Unidos, da Universidade de Washington. E ele estava dizendo que depois de 10 anos, entrevistando 3.000 casais, ele descobriu que o que mais separa casais é o desprezo. Mais do que o adultério, mais do que a quebra financeira, mais do que a morte de um filho, mais do que qualquer outra tragédia. Quando entra o desprezo na vida de um casal, o casal não se separa nos próximos 12 meses. Tudo que a ciência prova, se é verdade, se provou, a Bíblia já dizia antes. Tudo. Eu tenho várias experiências com isso, com fé, inteligência, com ciência e religião. Então eu fui buscar na Bíblia se era verdade. Como assim o desprezo é o maior separador do mundo? E eu encontrei todos os versículos em que a palavra desprezo aparece. Toda vez que a palavra desprezo aparece na Bíblia, tem uma grande perda no mesmo capítulo. Mical desprezou Davi em seu coração. Aí o versículo final diz: e Mical nunca teve filhos com Davi. Esaú desprezou a sua primogenitura, perdeu a primogenitura para Jacó. Deixa eu falar uma coisa: ninguém rouba o que é teu, você mesmo perde e entrega quando despreza. Porque tudo que você despreza, biblicamente falando, você perde. Tudo. Ah, esse carrinho não está bom, então deixa Deus tomar ele hoje de você para ver como é que vai estar sua segunda-feira amanhã. Ah, esse meu casamento, pastor, você não sabe, quando eu casei ele era um galã, agora ele está um galão. Não despreza não, tem gente querendo esse galãozinho aí, hein? Tá um botijãozinho de gás e gás está em falta. Então Esaú entrega a primogenitura para Jacó. Enquanto um queria comprar, um estava disposto a vender. Porque o que define quem compra e quem vende é a visão que se tem. Escuta isso que é muito profundo. 2009 eu estava nos Estados Unidos. Um amigo meu estava comprando várias casas na Flórida. Eu falei: rapaz, mas você está gastando dinheiro com isso? Ele falou: rapaz, agora é hora de comprar. Eu falei: mas não está em crise o mercado? Ele falou: está em crise para quem não tem visão. Está todo mundo vendendo porque a notícia do dia, porque a necessidade do dia é crise. Então vende, ajunta dinheiro. Mas para quem já viu o futuro, está rindo da crise, está comprando. A visão de futuro determina quem compra e quem vende. Aí, olha que coisa linda. Jacó tinha os olhos no futuro, tanto tinha que ele lutou com o anjo e não deixou ele embora até abençoar, porque Jacó sabia que para ele ser pai de Israel, para ele ser o pai de multidões, para que a bênção que foi dada a Abraão caísse sobre ele, ele teria que ter uma bênção que Esaú que aportava. E não dava para roubar, como muita gente diz, que Jacó roubou a bênção. Mentira, Deus não abençoaria alguém que roubou uma bênção. Ele comprou baratinho, como todo judeu negocia e compra barato, mas comprou. Ele falou: você me vende por um prato de lentilha? Vendo, comprou. Por que Esaú vendeu e Jacó comprou? Porque Jacó tinha os olhos no futuro, Esaú estava com os olhos na necessidade. Deixa eu te falar uma coisa: quem aqui já ficou uma refeição sem comer? Levanta a mão. Quem já passou por esse ato extremo de maldade?
Quem já ficou um café da manhã, um almoço ou um jantar? Assim? Muita gente. Quem aqui já ficou um dia sem comer, seja por qualquer motivo, jejum, propósito, foi fazer exame de sangue? Quem? E quem morreu por causa disso e está aqui hoje? Morreu e está aqui hoje. Não tem nenhum fantasma, graças a Deus. Você morre se ficar uma refeição sem comer? Você morre se ficar um dia sem comer? Se você ficar 3 dias sem comer, você morre? Se você ficar 7, você morre? Morre ou não morre? Não, não morre. Como é que Esaú me chega de uma caça e diz: estou morrendo, me vende esse negócio aí? De que me serve isso se eu estou morrendo? Toma essa primogenitura, não me serve de nada, me dá esse guisado de lentilha. Comeu guisado de lentilha de manhã à noite, já estava com fome, ele era ser humano. Quando você está focado na necessidade, você vende a única coisa que seria a chave do teu futuro. Quando você coloca os teus olhos no que está acontecendo agora, quando você não tem visão de futuro, quando Deus ainda não mostrou para onde você está indo, toda a dificuldade parece uma montanha intransponível, parece que você não vai passar por aquilo. Mas quando você já viu o futuro, você fala assim: isso aqui só faz parte. Deus mostrou que eu vou ter 50 mil, mas hoje eu só tenho 50, porque é o processo até multiplicar por 1000. Deus falou que eu vou ser pai de multidões, hoje eu só tenho 2, mas é assim, porque eu já vi o futuro. Não adianta você falar que não vai dar certo, eu não vou acreditar em você. Não adianta a montanha parar na minha frente, eu vou passar por cima dela. Porque quem vê o futuro não enxerga mais os problemas. Quem vê o futuro não está atento às necessidades. Agora, quem não viu, foca na necessidade. Meu Deus, estou com fome, a única coisa que eu tenho é minha primogenitura. Toma, e vendeu a única coisa que daria direito legal para ele ser o pai de Israel, o pai de multidões, portador da bênção que Deus colocou em Abraão. Os filósofos gregos dizem, os filósofos gregos dizem assim: a necessidade é a mãe da prioridade. Bom, tem um fundamento forte. Se cortaram sua luz hoje, é uma necessidade. Agora você está sem luz. Qual é a tua prioridade? Ligar a luz. Lógico. Acabou o leite do seu filho, surgiu uma necessidade. Qual vai ser a tua prioridade? Comprar o leite. Tem lógica o pensamento. Mas na Bíblia não funciona assim. Na Bíblia, o teu futuro é a mãe da tua prioridade. Toda a tua agenda é montada pelo que Deus te mostrou e não pela dificuldade que você está hoje. Eu estou aqui hoje ministrando para vocês pelo que Deus já mostrou do meu futuro e não por alguma necessidade que eu tenho e precisa estar. Quem não viu o futuro está vivendo pela necessidade do dia. Mas deixa eu te falar uma coisa: ou você vive pelo teu futuro, ou você vai viver pela tua necessidade. Por isso, se você ainda não viu o que Deus tem para você, corre atrás hoje, que Ele pode te mostrar. Se você não tem uma palavra de Deus, busca hoje, porque Ele pode liberar do céu uma palavra para você. E quem tem uma palavra, tem tudo. Quem tem uma palavra, tem tudo. Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, vou te multiplicar, vou te engrandecer na terra, vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Porque toda vez que Deus quer te abençoar, é para abençoar um monte de gente junto. Eu vou repetir, todo o plano de Deus é coletivo. Esquece esse negócio que eu vou ser abençoado. Não, eu só vou ser a fonte da bênção. Ah, que Deus vai me abençoar, isso não existe. Deus vai te fazer uma fonte de bênção. Porque Ele não dá nada para você, Ele quer dar para a geração, Ele quer dar para a tua família inteira. Ele te salvou, não é para você ser salvo, é para você e a tua casa servir ao Senhor. Tudo que Ele faz é para o coletivo. Se Deus te der alguma coisa, Ele está contando que você abençoe mais gente com isso. Ele te ensinou alguma coisa, Ele quer que você passe esse conhecimento para outros. Se Deus te prosperou financeiramente, Ele quer que agora você produza empregos. Deus sempre está contando com você para abençoar a humanidade, para participar do coletivo. Ele falou: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele escolhe um homem para ser abençoado, para todas as famílias receberem por ele. Você hoje pode escolher se você vai ser a pessoa que está com a mão estendida para ser abençoado por alguém, ou se você é o canal de bênção para todo mundo. Abençoado você vai ser. Agora você tem que escolher se você é o que recebe ou o que dá. Porque Deus hoje vai selecionar pessoas aqui.
Deus hoje está atento ao teu coração. Ele não está atento para o teu passado, Ele está atento para o seu coração. E Abraão, ok, vou obedecer ao Senhor. Numa época que não existia um padrão de fé, não existia pastor na televisão dando testemunho para Abraão falar: isso deve ser Deus, essa voz, ó, é Deus. Aquela irmã deu testemunho domingo na igreja, Deus deve ser forte mesmo. Não tinha padrão, não tinha referência. Ele escutou uma voz, numa época que ninguém sabia quem era Deus, e falou: vou seguir essa voz, isso é o Senhor. Saiu de Ur dos Caldeus, pegou sua esposa, pegou seu sobrinho Ló, entrou na estrada rumo ao nada. Ele não sabia para onde estava indo. Aqui a importância de fé e inteligência andarem juntos. Ele teve fé suficiente para pegar um caminho rumo ao nada, obedecendo ao Senhor, mas não teve inteligência para escolher quem ia com ele. Porque Deus falou: sai da tua parentela. E Ló era parente. Ele leva com ele alguém que Deus avisou para não levar. Todo o peso que você tem no caminho é por algo que você botou. Nunca que foi Deus, nunca é Deus ou o diabo, como a gente sempre gosta de pensar. É a gente mesmo. Para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo, e não as tuas, e não as burrices que você faz no caminho, e não as escolhas que você toma, as decisões que você toma. Porque se tem um problema espiritual na tua vida causado pelo diabo, gente, que coisa fácil, vem aqui na frente agora, eu oro por você, eu garanto que em 2 segundos está resolvido. O problema é que 99% dos problemas do crente não tem culpa do diabo. Ele plantou e agora está colhendo. E aí não tem oração que resolva, porque não tem como quebrar o princípio da semeadura. Deu para entender essa? Não tem como quebrar. Você plantou, agora está colhendo. O diabo, eu de novo? Eu que sou culpado? Você bateu na tua mulher e está falando que eu quero destruir teu casamento? Você gastou mais do que ganha e eu que quero destruir tuas finanças? Você entrou no shopping, comprou em 10 vezes o que não podia e eu que estou furioso? O diabo está furioso, pastor. Entrou na minha mente, entrei lá no shopping. Pastor, vi aquela bota, você não sabe, o diabo trabalhou, pastor, na minha vida. Diabo, eu? Você até ligou para o banco para aumentar o teu limite? É muito mais fácil transferir a culpa do que assumir responsabilidade. O ser humano é especialista em transferir culpa, mas não consegue assumir as responsabilidades. Deus não quer que você terceirize o seu destino. Deus quer que você assuma o controle das suas decisões. De manhã eu falei e repito: o teu futuro, o teu destino não é formatado pelas orações de domingo, e sim pelas decisões de segunda-feira. Tem gente que aqui ora, recebe, cai, já fica arrepiado, segunda cancela tudo com uma atitude. Chegou uma hora de nós sermos um povo de resultado. Para isso a gente tem que ter visão, a gente tem que saber para onde está indo. Ah, Deus me mostrou. Eu lembro que quando eu era jovem, Deus me deu uma palavra. Eu tinha 13 anos. Eu estava numa conferência. Eu recebi várias palavras iguais a essa, mas eu lembro bem forte dessa. Falou assim: você vai ser um pregador, você vai pisar em muitos lugares. Eu te vejo na Índia, eu já fui várias vezes ainda. Te vejo na Europa, já fui várias vezes na Europa. Você vai ser assim, você vai... Deus vai te usar. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: gente, Deus vai me usar, eu tenho que casar com uma mulher bonita. Eu não sei por que eu pensei isso. Falei, tem que casar com uma mulher bonita para não querer trocar depois. E Deus foi me mostrando o futuro, e todo o futuro que Deus foi me mostrando, eu fui construindo em cima do que Deus me falou. Eu passei por muita dificuldade na vida, por muito problema. Você não é o único sofredor não, filho. Pastor, eu estou acabado, eu acho que eu vou morrer. Porque crente adora ser vítima. Ah, meu Deus, acabou o mundo. Se você escutar o problema do irmão que está do seu lado, você vai chorar também com o problema dele. Se eu der uma oportunidade para cada um contar a história triste que tem, todo mundo aqui vai fazer corrente de oração. Porque todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem uma história triste para contar. Não é só neném aí não. Neném sofreu. Eu sofri muito, pastor. Escuta a história do irmão que está do seu lado. Vai na esquina da tua casa, pergunta a história do teu vizinho, para você ver como tem pessoas sofrendo, passando todo tipo de problema e necessidade. Você tem muito mais e não consegue ajudar, mas para reclamar você está sempre pronto. Senhor, olha teu servo que está passando por essa situação. Deus, tem alguém do teu lado passando pior. Você tem muito e não sabe.
quando você não viu o futuro, você reclama de tudo. Quando você não viu o futuro, você escolhe errado quem anda do seu lado. Mas quando você vê o futuro, as dificuldades de hoje não são tão insuportáveis como antes. Abraão pega Ló, leva do lado dele, sem saber que estava criando um problema. No versículo do capítulo 13 de Gênesis, já aparece eles brigando. Por causa de ovelha, porque um pastor estava brigando, o pastor de Abraão estava brigando com o pastor de Ló. Chegou uma hora que estava tão insuportável que Abraão, não vou mais brigar não. Escolhe direita que eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Estava nesse nível de confusão. Porque toda vez que você não tiver a inteligência para escolher quem anda do seu lado, e não são só pessoas não, tem coisas também. Tem gente que até hoje carrega foto do namoradinho de 10 anos atrás, vai que der, só para orar por ele, né, Senhor? Só para abençoar. Tem gente que carrega sentimentos, já era para ter perdoado fulano e não perdoa. Tem gente que assinou contrato que não era para assinar. Tem gente que é sócio de pessoas que Deus te falou para não ser. Tem muito Ló na tua vida. Sabe o que é Ló em hebraico? Véu. Quando tem Ló na tua vida, você não consegue ver, justamente tira a tua visão. Gênesis 3, abre aí, só para você entender a profundidade. Espírito Santo. Mais que tudo. 13, versículo Gênesis 13, Gênesis capítulo 13, versículo 7 diz: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus, os perizeus habitavam então na terra. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Aí Deus tinha que entrar nessa hora assim: pô, você é teu irmão, para que você trouxe? Eu mandei você sair da casa do teu pai e da tua parentela. Você imagina a paciência que Deus tem que ter com a gente, porque a gente vem fazer campanha na igreja para pedir coisa que Deus há 10 anos atrás mandou não fazer. Você fez, está colhendo agora e vem para a igreja fazer campanha para resolver o que Deus mandou você não fazer. O nome disso é ignorância. Por isso que eu estou lutando. Eu vou dar todos os dias da minha vida para tirar o povo de Deus da ignorância, mudar a mentalidade do povo. Porque se você não lê a Bíblia como está escrito, se você não entender a mente do Senhor e Ele a revelou através da palavra, você vai continuar no mesmo lugar que está. Você pode orar 20 horas por dia e vir à igreja todo dia. Você pode ser o maior dizimista da cidade. Porque todo o poder de transformação está na palavra de Deus, no cumprimento da palavra. Versículo 11: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. 12: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Versículo 13: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14: e disse o Senhor a Abrão. Aqui é a primeira vez que Deus volta a falar com Abrão depois que mandou ele sair. Olha que coisa interessante. Quando você leva alguém para o seu caminho, alguém para dar uma ajudinha no seu futuro, qual é o problema? Deus mostrou o futuro para Abrão. Falou assim: eu vou te fazer uma grande nação. Olha para as estrelas do céu, você consegue contar? Não. Assim vai ser a tua descendência, reis vão proceder de ti. Quando ele viu aquilo tudo, ele ficou: meu Deus, é muita coisa. Ló está mais jovem, eu vou ajudar para ele proteger a gente no caminho. É uma segurança emocional, né? Precisa ter alguém conhecido perto para conversar, um parente, um querido. A gente sempre quer dar uma ajudinha para Deus. A gente sempre quer facilitar um caminho que deveria ser um caminho de dores, porque o crente só cresce através das dores. Não existe outro caminho para o crescimento, não existe. Estou te falando biblicamente, que não seja através das dores. Por isso que a Bíblia diz que nós seremos participantes das dores de Cristo, das feridas, do sofrimento de Cristo. É o único caminho. Ninguém cresce jantando em Paris ou passeando na Disney. Ali você só desfruta. Você cresce quando falta dinheiro no bolso, quando recebe um diagnóstico.
Você cresce quando o filho sai de casa, quando o marido diz que vai sair. Aí rapidinho você começa a amadurecer, rapidinho você começa a entender como é a vida, rapidinho você começa a desenvolver, a crescer. Sim ou não? A dor te faz crescer, mas também te faz sofrer. É uma decisão sua, porque a dor sempre vai te dar dois destinos: sofrimento ou crescimento. Você escolhe. Você escolhe para onde quer ir. Abraão tentou amenizar as dores do caminho levando um parente consigo. Quebrou um princípio. Por falta de inteligência, porque fé ele tinha. Você tem que entender que a fé nunca vai cumprir o papel da inteligência, e a inteligência não consegue suprir o papel da fé. Elas têm que andar juntas, de mão dadas. E aí vem a briga, aí vem o peso no caminho. Começou a ficar pesado andar com Ló. Claro, estava em desobediência. O caminho certo é igualzinho ao errado, só o destino que é diferente. Então às vezes você está no caminho e fala: estou bem, estou obedecendo a Deus. Deus não. Você ouviu, mas não escutou. Eu te falei para não levar parentela. Você teve fé gigante para começar o projeto, mas vai errar no meio. Versículo 14 diz: Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Deus só voltou a falar com Abraão depois que ele tirou o véu, depois que ele tirou Ló do lado dele. E tem outra coisa: se você não estiver escutando o Senhor todo dia, você pode estar cumprindo a ordem antiga. Isso é muito perigoso. Como assim? Mesmo exemplo de Abraão. Abraão, pega teu filho, o teu único filho, vai para a terra de Moriá e sacrifica. Ele pega, demora 3 dias na viagem, chega lá, arma toda a lenha. Quando vai sacrificar, ele resolve dar uma atualizada na caixa de e-mail. Peraí, só ver se Deus mandou mais alguma coisa aqui. Abraão, não mata. Mudei de ideia aqui. Se ele não tivesse conectado com Deus, ele cumpriria a primeira ordem, falando: foi Deus que mandou. Tem muita gente que recebeu uma ordem de Deus há 10 anos atrás, está até hoje. Não, Deus que mandou. Deus não atualizou porque você não está escutando mais. Tem coisas que Deus já mudou. Para Abraão ele falou: mata. Depois falou: não mata. Porque tem ordem que Deus dá só para te provar no caminho. E você precisa saber agora o que Ele quer hoje. O que Deus falou ontem, talvez não valha para hoje. Você já escutou Ele hoje? E Abraão parou de escutar Deus porque Ló estava ao lado dele. E tem vezes que Deus não pode falar contigo, porque Ele vai te revelar coisas que quem está do seu lado não pode saber. Levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás, para o norte, sul, oriente e ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de herdar a ti e a tua descendência para sempre. Para quem não entendeu, eu vou explicar. Abraão já estava na terra prometida. Olha o que Deus falou: olha para o norte. Da onde você está? Olha para o norte, olha para o sul, para o leste, para o oeste. Essa é a terra que eu te prometi. Ele já estava na terra, sem saber, porque Ló estava do lado dele. Só quando o véu saiu, ele teve visão para ver, para entender que ele já estava no lugar da promessa. Tem gente que está pisando na promessa. Tem gente que está no tempo, está maduro para a coisa acontecer, e não acontece, pelo que você carregou no caminho. Porque para a visão se cumprir, você tem que seguir todos os passos que Deus deu. Deus não pega atalhos, Deus não dá jeitinho brasileiro. Se Ele te mostrou alguma coisa, vai se cumprir. Deixa eu falar uma coisa: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mesmo que você erre no caminho, Deus vai cumprir o que prometeu? Sim ou não? Vai. Vai. Porque Ele é Deus. Se você for infiel, Ele vai permanecer fiel. Agora deixa eu te falar uma coisa: o que é com Deus, o como é com você. O que é a promessa, o como você vai estar quando a promessa se cumprir, que aí dependeu das suas decisões. Porque tem gente que vai estar tão arrebentado, com o coração tão duro, tão flagelado, tão ferido, tão duro, que quando a promessa se manifestar, ele não vai nem perceber que era o dia da promessa. Que Deus vai cumprir, Ele vai. Como você vai estar, dependeu das suas decisões no caminho. Dependeu se você perdoou quem tinha que perdoar, se você deixou o passado no passado, se você ressignificou a tua vida. Ou seja, deu um novo significado para as dores, para os sofrimentos do caminho. Se você focou teus olhos no futuro e não na tua necessidade. Você imagina se o pastor Mirko vivesse pela necessidade? Isso aqui nunca seria possível.
Porque quando ele tinha 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, eu não conheço a história dele, mas quando ele tinha pouca gente, ele já visualizava isso aqui. Só que a realidade era: paga aluguel, faz não sei o quê, e compra, meu Deus, e só tem 10 pessoas na igreja, e não sei, tem que montar equipe de louvor. A realidade era o desespero. Quem foca na necessidade se esquece do futuro, e o futuro nunca chega. Deus está levantando uma geração que vai colocar os olhos no futuro, e a necessidade vai começar a servir como mola propulsora para o futuro, e não como impedimento. Você nunca mais vai paralisar pelas dificuldades, elas vão potencializar o teu destino, porque agora você vai colocar os olhos no que é eterno. O que é eterno? O que Deus te prometeu. O teu sonho pessoal não é eterno. Deus pode até realizar, mas não é eterno. Tira os teus olhos do terreno e coloca no que é eterno. O que Deus te falou vai ser eterno. Coloca os teus olhos no futuro. Coloca os teus olhos no que Deus te mostrou para os próximos anos. E toda ameaça, todo problema que você está sofrendo hoje vai contribuir para o aceleramento do seu destino. Você fala: pastor, mas você não sabe. Estou cheio de inimigo. Quando eu comecei a crescer, eles se levantaram, é calúnia, é isso. Mas é normal, mas é bíblico. Você não sabia que quando Deus te levantar, vai dobrar os inimigos? Davi, quando estava pastoreando a ovelha, não tinha inimigo nenhum. Foi derrubar a Golias, começou o problema dele. Não pode ninguém te aplaudir. Davi matou milhares, pronto, começa o problema, começa a perseguição. Recebeu o tapinha nas costas, já era. Você nunca leu a Bíblia? Jesus, quando estava em Nazaré cuidando da carpintaria, não tinha ninguém querendo matar ele não, é só quando ele começou a pregar. É quando você começa a manifestar o teu destino que os inimigos se levantam. Agora só, inimigo é uma coisa de Deus, irmão. Rapaz, inimigo é bom demais. Inimigo é tão bom que Deus tem um. Sabe por quê? O inimigo te tira da zona de conforto. Primeiro, seu inimigo, você acha que está tudo bom, você fala: estou bem aqui, estou tranquilo. O ser humano não pode ficar na zona de conforto, que ele paralisa. O time que está ganhando não se mexe, vou ficar aqui. Por isso que às vezes Deus manda uma instabilidade financeira para você, opa, acordar e produzir 100 vezes mais. Porque você ficar ganhando certinho, bonitinho, ih, rapaz, não quer mais nada da vida não. Fica ali paradinho. O ser humano precisa do movimento, ele precisa da perseguição para avançar. Impressionante, né? Isso porque nós somos defeituosos. Se fôssemos perfeitos como perfeito é o nosso Pai, não seria assim. Mas todo inimigo na Bíblia foi permitido por Deus para potencializar a pessoa que Deus tinha uma promessa. Quem era Davi antes de Golias? Quem era José antes dos seus irmãos o venderem para o Egito? Sem seus inimigos você não tem promoção. O inimigo foi feito para te promover, e o tamanho do teu inimigo determina o tamanho da tua fama. Davi passou de pastorzinho de ovelha para general porque derrubou um gigante bem grande. Quanto maior o problema, maior a promoção. Tem vezes que você é perseguido porque você plantou isso. Você é chato, inconveniente, fofoca da vida dos outros. Graças a Deus aqui em Americana não tem isso, mas lá em Alphaville está com os problemas disso. Aí começa a te perseguir, bem feito, plantou, vai colher. Mas tem perseguição, mas tem inimigos que você não fez nada. Deus só começou a te abençoar, teu ministério só começou a florescer, e começa perseguição, e começa a te caluniar, e inventa história, e perseguição daqui. Aí chega uma e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Querido, eu não sabia quem eu era, até que meus inimigos me expulsaram da minha zona de conforto, direitinho para o meu destino. O que eu estou vivendo hoje é porque eu entrei numa zona de expulsão. Eu era um empresáriozinho atrás de uma cadeirinha. Estaria lá até hoje se meus inimigos não me expulsassem. Os teus inimigos, quando começam a te perseguir, eles não têm ideia que estão te expulsando direto para o teu destino. Direitinho para aquilo que Deus projetou para você. Porque a função deles é promover quem tem a promessa. Agora, coloca os teus olhos no futuro. Coloca os teus olhos no que Deus te prometeu. Pastor, eu não tenho uma palavra de Deus ainda. Hoje você vai sair daqui com uma. Porque quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra tem tudo. Você só precisa de uma palavra para você começar agora a juntar os detalhes, começar a trabalhar para ela começar a acontecer. Porque se Deus liberar uma palavra, vai acontecer. Se Deus te prometer, Ele vai cumprir. Se Deus falar, está falado.
Você precisa de uma palavra, você precisa de uma direção para o futuro. O que Deus te prometeu? O que você está fazendo hoje para isso se tornar realidade? Ou você vai continuar olhando só para o teu problema de agora? Ou você vai continuar vivendo com o que tem que pagar amanhã? Se eu te falar uma coisa, quando você pagar... eu quero liberar uma palavra sobre você. Quando você resolve... Quem aqui está num problema atual? Você está vivendo um problema, seja em que área for, você está no meio de um problema, levanta a mão. Pode levantar alto. Amém. Deixa eu te dar uma palavra. Quando você resolver esse problema, vai vir outro. Mas a nossa ignorância é tão grande que a gente bota toda expectativa para resolver esse problema, como se não viesse outro depois. Senhor, me ajuda, eu tenho que pagar essa conta. Vai pagar essa conta, mês que vem tem mais, neném. Esqueceu? Tira os olhos do teu problema, porque eles vão ficar até você deixar essa terra. Muitas são as aflições do justo. Coloca os teus olhos no futuro, no que Deus falou. Coloca os olhos no que Ele te prometeu. Deixa eu te explicar a diferença de visão e missão. Visão é o que você vê para o futuro. Quando o exército se prepara para ir para a guerra, eu aprendi isso com um general do exército de Israel. O general junta todos os soldados e ele começa a explicar a visão. Sabe o que é visão? Futuro. Então ele fala o seguinte: nós vamos para a guerra, nós vamos invadir o Líbano, por exemplo, para que daqui a 15 anos eles não invadam nossa nação, explodam essa terra, para que eles não peguem seus filhos. Nós vamos entrar para que Jerusalém continue indivisível. Nós vamos entrar naquela terra. Ele começa a falar de futuro. Então, eles vão fazer tudo isso para que o futuro esteja garantido. Depois que ele apresenta a visão, ele revela a missão. O que é missão? O que você tem que fazer todo dia para um dia a visão acontecer. Então, quando o soldado está na trincheira de batalha trocando tiro, ele não fica se questionando: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, ganhando R$2.000 trocando tiro com os outros, gente? Por quê? Porque ele sabe qual é a visão. Sabe qual é o problema de muitas instituições, igrejas, empresas? Que eles botam o pessoal para a missão sem revelar a visão. Aí a missão perde o sentido, perde a graça. As pessoas começam a se perder no caminho. O que eu estou fazendo aqui? Por isso que Deus primeiro revela para onde Ele vai te levar, para depois ir dando a missão do dia a dia, para que você não perca o sentido, para que a missão você faça com muito prazer. Eu vou servir ao Senhor, eu vou cumprir meu ministério, eu vou ser fiel ao meu marido, à minha esposa, eu darei o meu melhor para Deus, porque um dia o futuro vai chegar, porque o meu destino profético vai acontecer, vai se cumprir, porque se Deus falou, está falado. Se Deus falou, está falado. Deus te trouxe hoje aqui para Ele mudar a tua forma de pensar. Tem muita gente que está com os olhos no hoje e esquece que Deus vai unir fé e inteligência na tua vida para que você possa construir um futuro de paz e prosperidade. Deixa eu te falar uma coisa, é forte. O crente inventou muita coisa que não está na Bíblia. Uma delas é: o meu futuro está nas mãos de Deus. Quem já escutou essa frase? Onde é que está escrito isso? Meu irmão, o que o fulano falou não importa. O que o teólogo falou também não importa. O que importa é o que está escrito. Aprenda isso. Onde é que está escrito que teu futuro está na mão de Deus? Está não. Deixa eu te explicar sobre isso. Jeremias 29:11. Eu tenho planos para você. São planos de bem, de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está na sua Bíblia. Agora deixa eu falar uma coisa. Quem tem filho aqui? Levanta a mão de novo. Filho. Eu também tenho. Eu tenho muitos planos para os meus filhos. Eu sonho que meu filho vai ser um grande pregador, um grande evangelista. Minha filha vai ser uma doutora. Eu tenho muitos sonhos. Eu quero que eles estudem em Harvard e façam isso. Eu tenho vários sonhos. Agora você que é pai e mãe, deixa eu te fazer uma pergunta inteligente. Eu tenho alguma garantia que meus planos vão se cumprir? Sim ou não? Os planos que eu faço para eles vão acontecer obrigatoriamente? Por que não? Porque vai chegar um momento que eles vão ter poder de decisão. Fala: pai, não quero ser engenheiro não, pai, tira isso da cabeça. O negócio é mexer com carro, vou montar uma loja de carro. Ah, pai, não quero casar agora não. Não, vou casar.
Meus planos não vão valer de nada quando chegar o momento deles decidirem. Deus tem planos para você. Ele fica, meu Deus, o Mirko vai ser o pastor mais influente dessa toda essa zona do interior de São Paulo. Ou eu vou dar 50 bilhões para que ele seja um grande distribuidor de riquezas no reino de Deus na terra. Para ela, vou botar ela na televisão, eu quero usá-la nisso, naquilo, para ele. E Deus começa a fazer planos, mas no caminho a gente vai tomando decisões. Ele é pai. E ele vai, puxa, não. As 4 coisas que definem o seu destino, eu encerro aqui. Quando Deus te mostrar um futuro, você vai ter que seguir 4 passos. As 4 coisas que decidem o teu destino. Primeiro, as decisões que você toma. E se você só consegue tomar decisões assertivas quando tem sabedoria, é uma outra pregação, para um outro dia. A sabedoria é a chave para tomar decisões. Provérbios capítulo 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. O que é prudência? Calcular o impacto de uma decisão. Faça essa faculdade ou faça outra? Vou morar fora do país, eu vou, caso ou não caso? Quando você tem prudência que habita com a sabedoria, você consegue calcular o impacto de cada decisão. Imagina a partir de hoje você nunca mais tomar uma decisão errada na vida. Para onde você vai? Onde você vai parar? Então a primeira coisa que formata o teu destino são as decisões que você toma. Existem decisões que não importam muito, se eu vou usar meia branca ou se eu vou usar meia preta. Mas existem decisões com quem eu caso, que faculdade eu faço, qual ministério que eu sigo, que pode mudar tudo. A Bíblia diz: na multidão de conselhos há sucesso, mas não havendo conselhos, fracassam os projetos. Tem gente que casou sem se aconselhar, montou empresa no instinto. Você perguntou a um consultor da área? Você conversou com alguém que está há 20 anos no mercado? Não, Deus me falou. Como se Deus fosse quebrar todos os princípios que Ele estabeleceu, porque falou para você. Porque tem gente que não lê a Bíblia, aí para garantir fala: Deus me falou. Deus falou mesmo, já está até escrito aqui, ó. Se não está alinhado com isso aqui, esquece. Segunda coisa, primeiro as decisões que você toma. Segundo, as pessoas que você se conecta. Quando eu me conectei com o pastor Mirko hoje, algo no meu futuro já foi alterado, no dele também. Você é a média das pessoas que convivem. Você começa a andar com pessoas sábias, você se torna sábio, está na Bíblia. Se você anda com um agressivo, a Bíblia diz em Provérbios assim, ó: não andes com um briguento, porque você aprenderá os seus caminhos e fará um laço para a sua alma. Você aprende inconscientemente com quem anda. Às vezes você nem percebe que está se tornando briguento. Aí o cara é casado, anda com o solteirão. O solteirão, rapaz, é muito bom, olha a menina bonita. Onde você quer o casado? Né? O que eu fiz? Então você aprende inconscientemente com quem anda. Quando eu faço casamento na igreja, eu falo: você agora é casado, você não vai mais andar com o solteiro. O solteiro vai tentar te provar que a vida dele é boa, e você vai ficar tentando provar nada, que não vai conseguir. Então, esse dia chegou um irmão para mim, um jovenzinho da igreja, e falou: pastor, posso conversar contigo? Eu falei: fala, meu irmão. Pastor, ora por mim que eu preciso casar, estou desesperado, pastor. Eu falei: quantos anos você tem, meu filho? 19. Está muito novo, rapaz. Mas pastor, não estou aguentando, eu sou crente, pastor, eu sou crente mesmo. Eu não dou meu jeitinho não, estou esperando no Senhor, pastor, eu preciso casar. A Bíblia diz que é melhor casar do que abrasar. Eu falei: meu irmão, mas por que você quer casar, pastor? Fazer aquelas coisas, né, pastor? Falei: meu irmão, não sei o que te falaram de casamento, mas se tem um lugar que você não vai fazer essas coisas, é no casamento. Te enganaram, rapaz. Tu é feliz e não sabe, rapaz? Fica quieto aí servindo ao Senhor. Só os casados riram, os solteiros não entenderam nada. Os solteiros não entendi. Você vai entender, espera mais um pouco. Vai chegar a sua vez e nós vamos rir. Nós vamos glorificar ao Senhor quando chegar a sua vez. As pessoas que você se conecta, presta atenção. Daniel era o escolhido do Senhor, o profeta na Babilônia, foi para a cova dos leões, era o sábio, era o perfeito, que a Bíblia diz que ele era douto em ciência, ele que fez tudo. Nabucodonosor fala: levanta ele como governador. Aí quando levanta Daniel como governador, ele fala assim: uma coisa eu te peço. Daniel 2,49, está escrito isso.
que você possa nomear Sadraque, Mesaque e Abednego como chefe dos negócios da Babilônia. O nome disso é networking, as suas conexões, a sua rede de contatos. Eles não fizeram nada e foram nomeados chefe dos negócios da Babilônia, que era Nova York da época, a capital financeira do mundo, porque eles faziam parte da rede de contatos de Daniel. As conexões definem destino. Por isso, cuidado com quem você se conecta, cuidado onde você bota o teu nome, com quem coloca, porque define o destino para bem e para mal. Davi, se não tivesse conectado com Jonatas, teria morrido na primeira investida de Saul, porque Saul tentou matá-lo, e Jonatas, como conectou a alma com Davi, o avisou a tempo. As conexões te livram da morte. Decisões que você toma, pessoas que você se conecta. Terceiro, palavras que você declara. Tem gente que é negativa por natureza. Tem gente que tem tudo para dar certo, mas dá errado pelo que ela fala. Tem gente que amaldiçoa os próprios filhos sem querer. Está apertado a escola, está pagando com muita dificuldade, né? Meu Deus, na hora que você está vendo aquele boleto, o salário não cresceu, mas o boleto do pagamento da escola aumentou. Nessa hora chega o teu filho com um boletim. Aqui, pai, tirou vermelho de novo, seu burro! Você falou porque estava nervoso. Para ele entrou como uma crença limitante que não sai mais. As palavras que você declara formatam o seu destino. Tem muita gente que tem que pedir perdão hoje pelo que falou. E geralmente é com as pessoas mais próximas que a gente libera palavras que mudam o destino dela. E a quarta coisa, a fé que você pratica. Não é fé que você professa, que você diz que tem. É fé que você pratica. Porque olha só, o mesmo Pedro que afundou nas águas, porque quando o vento veio não teve fé para continuar andando, é o mesmo Pedro que anos depois andava por Jerusalém e a sombra dele curava as pessoas. Porque a fé vai crescendo, você vai praticando, você vai crescendo na fé, vai aumentando o nível da tua fé. Não pense que o que Deus vai realizar no teu futuro é no nível de fé que você tem hoje, não é não. A tua fé vai crescer. Hoje você pode afundar na água, amanhã a tua sombra está curando. Então o que Deus te prometeu vai se cumprir sim ou sim. E eu quero orar pelas pessoas agora que entenderam que existe um processo entre o hoje e o futuro que Deus te mostrou ou ainda vai te mostrar. Porque eu te falo o seguinte: se Deus não te mostrou, você sai daqui hoje com uma palavra para o teu futuro. Se Deus já te mostrou, prepare-se, porque agora vai começar o processo. E Ele vai te proteger no caminho. Ele vai te dar sabedoria para as decisões. Ele vai te conectar com as pessoas certas. Ele vai proteger as palavras que saem da tua boca. Ele vai aumentar o nível da tua fé. Porque o teu destino será aquilo que Deus escreveu quando você estava no ventre da tua mãe. Nós não vamos alterar os planos do Senhor. Eu quero entrar em concordância contigo e dizer que os planos que Deus fez para você não serão alterados por causa da sua ignorância, não serão alterados por causa das suas decisões. Nós vamos alinhar a nossa vida com os propósitos eternos hoje à noite.